Terça-feira, dia 10 de junho de 2025, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha que o mito deu show no dia de hoje lá no Supremo Tribunal, quando foi feito seu interrogatório, e até convidou Moraes para ser seu vice em 2026. Vejam só como é corajoso o nosso presidente, hein? Hoje, a meu ver, os interrogatórios do Supremo Tribunal, todos eles serviram para jogar uma pá de cal, ou seja, mais uma pá de cal, naquela suposta tentativa de golpe de Estado, que está mais conhecida como golpe do Google, já que a imprensa faz questão de ficar vasculhando no Google o que pode dizer contra o nosso presidente, né? Foi um grande dia para todos nós conservadores, que assistimos aí desde o início, apavorados, né, preocupados como seria a reação daquele ministro contra o nosso presidente. E, no entanto, para surpresa de todos, o ministro Moraes, que é o relator, foi muito educado, foi muito respeitoso com o nosso presidente, né, mesmo fazendo questionamentos com o intuito de incriminá-lo. Porém, Jair Bolsonaro mostrou por que é mito, pois ele foi muito liso, muito inteligente em suas respostas, em momento algum gaguejou como outros, né? E por quê? Porque estava, como continua a estar, com a verdade ao seu lado. E eu, como não tive tempo de escrever um texto, preparar um texto, fui fazendo anotações aqui, como o Alexandre Garcia faz, né? Ai, quem me dera ser um Alexandre Garcia, né? E vou trazer a vocês os principais pontos, para depois falar também do espetacular interrogatório que foi feito e como se saiu o Almir Garnier. Deu um show também, hein? Então vamos lá. O que ficou mais evidente é que aquele ministro começou o interrogatório puxando aquela reunião ministerial que Jair Bolsonaro fez com seus ministros, e que na época, o hoje ex-ministro Celso de Mello obrigou Bolsonaro a mostrar cópia da reunião, onde Bolsonaro falou palavrões, aquele ministro Weintraub, hein? Que hoje virou um casaca esquerdista, né? Mas falou muito e teve que fugir para os Estados Unidos. Ou seja, Moraes usou aquela reunião para começar seus questionamentos, né? Mas como o Bolsonaro tem história para contar, né? Ele explicou porque combatia, evidentemente, a questão do sistema eleitoral brasileiro, né? Por que ele falava tanto do assunto. E explicou que desde o início, quando era deputado, chegou a propor PEC para fazer as urnas auditáveis, né? Que chegou a ser aprovado e depois o Supremo tornou inconstitucional. Ele contou toda essa história, né? Disse que não foi o primeiro a questionar urnas, citou que Flávio Dino, quando era governador do Maranhão e perdeu, questionou a urna, disse que era preciso ser urna auditável, disse que o Lupe, do PDT, esse que abandonou o INSS agora, depois desse escândalo, né? Disse que ele que puxou, ele que acusou Jair Bolsonaro de falar mal das urnas na reunião com os embaixadores, ele também chegou a questionar essas urnas, dizendo que era necessário voto auditável, ou seja, Jair Bolsonaro jogou tudo isso no ventilador na frente daquele ministro. Também falou das perseguições que sofria da imprensa, porque falava o que tinha que falar, não media as palavras. Falou das perseguições que sofreu do próprio Supremo Tribunal Federal, que lhe dava 24 horas, 48 horas para isso, para aquilo, ou seja, não teve medo de apontar o dedo, né? Aquele ministro usou trechos da reunião ministerial de Bolsonaro para questionar o Jair Bolsonaro. Por que ele falou tudo que ele falou, né? E claro, que
que o Jair Bolsonaro respondeu que ali era uma espécie de desabafo com seus ministros, porque vivia num momento onde tudo que ele dizia era proibido. Ele não podia dizer que hoje o atual presidente tinha reuniões com fulano, com ciclano, não podia dizer que o Inácio era amigo de determinados presidentes de esquerda, não podia falar isso, não falava aquilo, mas, no entanto, o então Inácio falava tudo o que queria contra Jair Bolsonaro, e isso, obviamente, não era justo. Então, Jair Bolsonaro jogou isso no ventilador também, né? Aí tem mais. Aqui tá uma coisa difícil hoje, mas vamos lá. A gente chega lá, né? Aí, aquele ministro, o relator, puxou o assunto da live que Jair Bolsonaro fez com o Felipe Martins, né? Falando dos hackers do hacker que havia invadido o sistema eleitoral, ficou alguns dias dentro do sistema eleitoral, copiou códigos, copiou senhas. E o Jair Bolsonaro respondeu que aquilo foi baseado em um inquérito da própria PF que dizia, evidentemente, que era impossível auditar as urnas, né? Falou isso e disse que, na época, a ministra Rosa Weber, que era a presidente do TSE, chegou a mandar a PF fazer uma investigação. Ou seja, e também, ele não tocou nesse assunto, mas aquele assunto veio à tona por conta de uma reportagem que saiu em uma revista, né? O Moraes achou que, como se diz, puxou o assunto de reunião com embaixadores e ficou puxando pontos dessa reunião. Jair Bolsonaro foi firme em dizer que Dilma Rousseff chegou a fazer reunião com embaixadores para tratar de outros assuntos, que o ministro Fachin também fez reunião antes para falar com embaixadores, e ele fez reunião também, porque ele dizia que era importante melhorar o sistema, melhorar o tipo de máquina eleitoral, para dar mais credibilidade, sempre com o intuito de querer melhorar e não de criticar. Essa foi a resposta dele, né? E ele foi firme, porque contesta sempre a questão das urnas, como eu disse no início, porque desde sempre, como deputado, já contestava as urnas, mesmo antes de pensar em sair candidato à presidência, né? Até o momento, aquele ministro só falava de sistema eleitoral, não falava nada de golpe de Estado. Ao invés de ele focar o interrogatório na suposta tentativa de golpe de Estado, que é o que tornou aí Jair Bolsonaro réu, porque a questão eleitoral tornou Jair Bolsonaro inelegível, mas não réu de golpe de Estado. Mas o Moraes insistia nesse assunto, né? Ele chegou a perguntar sobre o relatório, depois, feito pelo ministro da Defesa, sobre aquele daquela comissão de transparência eleitoral, onde havia alguns militares fazendo pesquisas sobre as urnas, tentando entender o código-fonte, essas coisas, né? E o ministro da Defesa fez seu relatório, apresentou o relatório, e Jair Bolsonaro disse que, evidentemente, aceitou o relatório do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que disse a ele, Bolsonaro, que não tinha como ir adiante nas investigações, nos estudos, porque era um assunto ali limitado. O acesso, inclusive, era limitado, né? Mas que até então não tinha percebido nada de errado. Jair Bolsonaro aceitou, né? E ele se saiu muito bem, Jair Bolsonaro, porque ele respondia na lata, respondia de imediato, né? Moraes também perguntou se Bolsonaro se reuniu com o Felipe Martins para tratar de minuta de golpe. Aí começou a entrar no assunto que, de fato, era o mais importante, né? E o Bolsonaro, então, respondeu que
nunca tratou desse assunto, né, com o Felipe Martins, até porque esse assunto não tinha respeito, não tinha nada a ver com o Felipe Martins. Felipe Martins não era ministro dele, ele era simplesmente um assessor de assuntos internacionais, ele não era ministro, não era militar, não tinha conhecimento militar, portanto não era um assunto que ele iria tratar, se fosse o caso, com o Felipe Martins, né? Aí o Moraes então disse que Mauro Cid afirmou que estava presente quando o Felipe Martins apresentou uma minuta e que Bolsonaro enxugou esta minuta, né? Então foi quando o Bolsonaro olhou para Moraes e perguntou: eu queria ver esta minuta, eu gostaria de ver. E Moraes respondeu: está nos autos. E Bolsonaro respondeu de novo de pronto, né? Não, o que está nos autos são, como fala, agora fugiu a palavra, são comentários, vamos dizer assim, não são normas, regras de como se daria um golpe, né? Ou seja, ele conseguiu sair desse assunto sem se dar mal, sem se condenar, sem nada. Ou seja, não havia nada, só havia ali rascunhos, entendimento sobre o que era possivelmente um estado de defesa, um estado de sítio, mas assim mesmo que foi apresentado não foi um documento físico, foi no telão e passava muito rápido, ou seja, não foi algo tão importante assim, né? Mas o Moraes insistiu, dizendo que Bolsonaro, em entrevista que deu aí para um jornal, leu a minuta e fez o enxugamento da minuta, conforme o Mauro Cid confirmou, que o Bolsonaro fez o enxugamento, né? Então, foi quando o Jair Bolsonaro falou que não, porque naquele rascunho, naquela minuta, só havia, agora lembrei a palavra, os considerandos, né? Considerando é justamente o quê? Explicações de normas, mas não detalhamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, nada disso, né? Aí, Bolsonaro ainda afirmou que jamais as Forças Armadas fariam qualquer coisa fora das quatro linhas, até porque ordem ilegal não se cumpre. Ou seja, além de ele usar uma forma clara e constitucional daquilo que as Forças Armadas não podem fazer, ele também aliviou a barra das próprias Forças Armadas, né? Moraes perguntou se Bolsonaro soube de uma reunião do ministro da Defesa com os seus comandantes. E aí, Bolsonaro disse: olha, eu não sei exatamente qual reunião, até porque o ministro da Defesa tinha plena liberdade de fazer reuniões com seus comandantes a hora que quisesse, né? Tem toda a autoridade para isto. Afinal, as Forças Armadas possuem outras obrigações além de tratar de assunto de urnas, de golpe de Estado ou coisa parecida, né? Então é normal essas reuniões. Agora, o momento chave é aí que Bolsonaro quebrou o gelo, né? E perguntou se podia fazer uma pergunta a Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, num tom risonho, falou: você tem que fazer a pergunta primeiro para os seus advogados, se você deve perguntar ou não. E ele falou assim: não, eu quero saber o seguinte, se o senhor quer ser meu vice-presidente em 2026. Quer dizer, o povo caiu na gargalhada, o próprio ministro riu e falou: não, eu declino. Mas Bolsonaro falou com risadas e quebrou o gelo, evidentemente, demonstrando o quê? Que estava despreocupado, né? Falou sobre o que aconteceu em 8 de janeiro, que em 8 de janeiro, muito embora ele estivesse nos Estados Unidos, não entende como foi feito aquela invasão na Praça dos Três Poderes, não entende como o presidente, então já eleito, o novo presidente, não tomou providências para tirar o povo lá diante dos quartéis, do quartel, no caso, do QG do Exército. Ou seja, dia 8 de janeiro, o presidente era outro.
E do dia 2 ao dia 8, por que que aquele presidente recém-eleito não tirou o povo de lá? Isso foi muito importante ele falar. E aí, Bolsonaro, quando foi questionado se ele se encontrou com o Batista Júnior, o brigadeiro da aeronáutica, comandante da aeronáutica, Bolsonaro foi enfático. Primeiro, deixou claro que não vai com a lata do Batista Júnior. Segundo, que disse, inclusive no final também do seu depoimento, que Batista Júnior sempre era muito rápido nas conversas, não dava espaço para diálogo, né? E falou que você só conhece a pessoa quando ele perde o poder. Insinuou, falou que não tem provas, mas insinuou que enquanto comandante assinou um contrato da aeronáutica com uma empresa particular e hoje presta serviço nessa empresa. Você não tenho provas, não sei, mas é o que parece. Ou seja, aliás, falar mal do Batista Júnior, todos falaram. O próprio Freire Gomes desmentiu o Batista Júnior. O Garnier, então, largou o pau contra o Batista Júnior, né? E o presidente Jair Bolsonaro também. Como sempre, muito liso e seguro, né? Sempre aproveitando suas respostas para quebrar o gelo e para não alimentar, digamos assim, o propósito de Moraes, que era tentar incriminá-lo, né? Bolsonaro ainda falou que se não fosse os 17 milhões que recebeu do Pix, aliás, 18, porque depois entrou mais um pouco, ele não sabe como iria se manter. E olhou para os seus dois advogados, deu uma risada, todo mundo caiu na gargalhada, porque ele deu a entender o seguinte, que os advogados estão comendo todo o dinheiro, né? Muito bem encaixado por Bolsonaro, né? Foi essa fala mesmo que ele disse quando questionou por que o atual presidente nem sequer tentou tirar o povo lá diante do quartel do Exército. Isso foi uma jogada muito boa, dando a entender o seguinte, que deixou o povo ali de propósito, por algum motivo, né? Muito bem. Quando o Moraes terminou, aí veio o Fux. E o Fux, eu tenho percebido que desde ontem, principalmente, e hoje, está tentando realmente abaixar a bola, está tentando mostrar indiretamente ao Alexandre de Moraes e aos outros ministros que essa tese de golpe não está bem torneada, porque o Fux confirmou que recebeu Jair Bolsonaro antes de 2018, antes dos pleitos de 2018, porque Bolsonaro queria tratar com ele sobre uma proposta de colocar as urnas auditáveis nas eleições, porque havia equipamento para isto. Fux confirmou que Bolsonaro o procurou e quem intermediou esta reunião foi Gustavo Bebiano, que era ministro de Jair Bolsonaro na época. Isso foi muito importante, né? Porque, primeiro, que mostrou que Jair Bolsonaro realmente já estava preocupado muito antes. E mesmo tendo ganho, ele não, como se diz, não estava conformado com o sistema eleitoral, né? Ele afirmou que várias pessoas o procuravam, o Fux. Não somente Jair Bolsonaro, muitos o procuravam e confirmou que era um direito de qualquer pessoa procurar o ministro, né? Fux então perguntou se a reunião onde Jair Bolsonaro acusou os ministros do Supremo de receberem verbas para interferir no pleito, digamos assim, né? Se aquela reunião foi liberada a gravação, ou se a gravação foi grampeada, e Bolsonaro garantiu foi grampeada, porque eu exigia que todos deixassem seus equipamentos fora da sala, celular inclusive. Então alguém gravou e passou adiante, né? E perguntou mais uma vez se nessas reuniões com militares, se ele, Bolsonaro, em algum momento recebeu
uma ordem de prisão. E mais uma vez Bolsonaro confirmou que não, isso não aconteceu. Ou seja, mais um desmentindo o comandante da aeronáutica, né? Fux perguntou o seguinte: o senhor consultou os conselhos de defesa, Conselho Nacional, para tratar de decreto de estado de defesa ou estado de sítio? Bolsonaro garantiu: não fiz isto. Essas perguntas do Fux foi justamente para mostrar o seguinte: Bolsonaro tinha preocupação sim com o sistema eleitoral, mesmo antes de ser eleito e mesmo depois. Serviu para mostrar o seguinte, que as conversas que saíram daquela reunião ministerial saíram porque foram grampeadas por alguém. Ele não fez uma reunião para passar ao público. Serviu para mostrar que em momento algum recebeu ordem de prisão. Serviu para mostrar que em nenhum momento pegou uma minuta de golpe na mão, que em nenhum momento tratou de redigir uma minuta ou assinar uma minuta. Tudo isso serve para a defesa de Jair Bolsonaro. Isto foi muito importante, né? Muito bem, agora, quando terminou o Moraes, terminou o Fux, veio o Paulo Gonet. Este é realmente um militante de esquerda, porque só quis meter, digamos assim, o dedo na cara de Jair Bolsonaro, praticamente acusando: você fez e ponto final. Só perguntas indigestas, provocativas, que Bolsonaro, na maior tranquilidade, respondeu do mesmo jeito, seguro, tranquilo, com a verdade ao seu lado. Esse foi o principal do interrogatório de Jair Bolsonaro. Mas o do almirante Almir Garnier também foi uma coisa de louco, porque ele disse que nunca viu minuta de golpe algum, como o comandante da aeronáutica havia afirmado em seu depoimento, né? O que Garnier falou foi o seguinte: eu vi uma imagem no telão, mas não se aprofundou em nada. Garnier também disse que nunca falou que colocava sua tropa à disposição de Bolsonaro, que isso era mentira, e que o presidente nunca abriu espaço para esse tipo de conversa. 100%. Né? Para Garnier, Jair Bolsonaro apenas demonstrou na reunião a sua preocupação com o andamento das coisas e fez algumas considerações sobre o campo de possibilidades. A única situação que para Garnier ficou mais claro era a preocupação de Jair Bolsonaro com a segurança pública, onde talvez uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem, por exemplo, poderia ser ou poderia vir a ser uma situação adequada se o ambiente ficasse mais perigoso. Disse ainda que por questões de hierarquia, as regras militares onde a Marinha segue à risca, a um subordinado é dado o direito de pedir por escrito uma ordem que ele considere ilegal. Vamos supor, se o presidente desse uma ordem para que ele colocasse as tropas nas ruas por qualquer motivo, e o almirante, o comandante achasse aquilo errado e ilegal, ele poderia pedir por escrito essa ordem para se garantir. O importante, quando Garnier foi questionado se ele confirmava que em uma entrevista disse que todo brasileiro tinha o direito de saber se seu voto foi contabilizado e que podia confiar nos resultados, Garnier inteligentemente respondeu que em momento algum na reportagem foi-lhe perguntado se ele concordava ou não com o presidente Bolsonaro, que tinha todo o direito a se expressar e dar suas opiniões, era um direito constitucional do presidente. Garnier também afirmou que disse que quanto maior for a transparência, melhor para a pacificação do país. Disse que reuniões entre os três comandantes e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, eram rotineiras, ao menos uma vez por semana, e afirmou que em momento algum o ministro da Defesa apresentou uma minuta a ele,
Garnier: não viu documento algum. E disse também que aquela reunião foi um pouco estranha, pois ele chegou um pouquinho depois dos outros dois comandantes, o do Exército e o da Aeronáutica. Mas o ambiente estava estranho, tão estranho que ele nem bem chegou e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, visivelmente chateado, já estava encerrando a reunião. O principal veio a seguir, quando Garnier claramente chamou o comandante da Aeronáutica de mentiroso. Disse da leitura pelo ministro Moraes, disse, diante da leitura do ministro Moraes, do que havia dito em testemunho pelo Batista Júnior, que aquilo era uma mentira. Naquela ocasião, Batista Júnior declarou em uma reunião que o ministro da Defesa apresentou um documento que sugeria ser o decreto de um estado de sítio e perguntou a ele se isso era o que parecia. O ministro da Defesa confirmou que sim, e então Batista Júnior disse que não iria participar daquilo. Se levantou e foi embora. Almir Garnier desmentiu esta conversa, desmentiu ter havido esse incidente, e não viu nada disso, e entendeu que o comandante da Aeronáutica não foi ético, e, em outras palavras, como ministro da Defesa, ele não foi ético como ministro da Defesa e deveria respeitar a hierarquia, porque não cabe a um subordinado como o Batista Júnior se dirigir ao ministro da Defesa como teria dito que fez, né? Não cai bem ficar fazendo ilações. Em suma, Almir Garnier se saiu muito bem no interrogatório, limpou a barra dele, limpou a barra de Jair Bolsonaro, mas apontou o dedo diretamente contra o comandante Batista Júnior, chamando-o de mentiroso. E se nós lembrarmos que Freire Gomes já desmentiu Batista Júnior e agora Almir Garnier também desmentiu, está 2-1 para a verdade. Esse 1 do Batista Júnior é a mentira. Claro que aí entrou novamente a presença de Luiz Fux, com perguntas pontuais. Almirante, o senhor participou de alguma reunião onde o comandante Freire Gomes ameaçou Jair Bolsonaro de prisão? Não, respondeu Garnier, e disse que só viu esse comentário pela imprensa e achou surreal, pois não faz parte da conduta das Forças Armadas ter essa atitude dentro daquele contexto. O ministro Fux então perguntou: em que momento ou em que contexto o senhor disse que colocava suas tropas à disposição? Garnier respondeu ao ministro que nunca usou essa expressão. Nunca disse isto. Fux perguntou: o senhor disse em algum momento que as Forças Armadas tinham alguma preocupação? Quais eram essas preocupações? Garnier respondeu que a única preocupação que as Forças Armadas tinham era com as pessoas nas ruas, com suas insatisfações, e que isso poderia descambar para uma violência, e que os órgãos de segurança pública poderiam perder o controle. Fux então perguntou: o senhor, com provavelmente os serviços de inteligência, o que pensa sobre o deslocamento daquelas pessoas no dia 8 de janeiro em direção à Praça dos Três Poderes? Isso não era previsto? Garnier respondeu que passou seu comando ao novo ministro Olsen, indicado aí pelo atual mandatário, no último dia de governo, a pedido dele mesmo, pois estava emocionalmente sobrecarregado e que até seu desligamento não havia indícios de que aqueles acontecimentos viessem a acontecer. E ele estava em casa naquele dia 8 assistindo pela televisão e ficou tremendamente chocado, pois nunca imaginou algo parecido. Por fim, Fux perguntou a ele se ele soube de alguma ordem de alguém para que aquelas pessoas se deslocassem à Praça dos Três Poderes. E ele respondeu que não. Aí, antes de encerrar, o ministro Moraes retomou a palavra e questionou o Garnier o porquê ele não compareceu ao evento de transmissão do cargo para passar o bastão ao novo comandante da Marinha.
E Garnier disse que estava marcado para fazer a transmissão de carga no dia 26 de dezembro. Mas o novo comandante da aeronáutica, Olsen, pediu para que fosse no início de janeiro. E Garnier avisou que já no início de janeiro tinha outros compromissos que o impediriam de participar do evento, que é um evento mais simbólico, porque é quando o atual comandante se despede com os tiros de canhão, aí o ministro que está se despedindo entra num barco da Marinha e vai embora, ou seja, é glamouroso para quem está saindo, mais glamouroso para quem está saindo do que para quem está entrando. E ele perdeu essa oportunidade. E assim terminou, né, as declarações do almirante Garnier. Já o ex-ministro do GSI, o general Heleno, não respondeu nenhuma pergunta de Moraes, só respondeu perguntas para o seu advogado, que evidentemente foram perguntas toma lá e joga cá, né? Ou seja, não se comprometeu em nada, só limpou a barra, evidentemente. Foi o que eu assisti. E tudo isso, meus amigos, antes de saber como está sendo ainda nesse exato momento, são 17 horas e 10 minutos, o interrogatório do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que evidentemente vai confirmar tudo que ouviu até agora, principalmente do nosso presidente Jair Bolsonaro. Com isto, e já me desculpando pela forma como foi feito o vídeo hoje meio corrido, é importante salientar que é o segundo dia onde uma pá de cal é jogada nesta tese de golpe de Estado. Em momento algum, aquele ministro ou o próprio procurador-geral, que tem uma gana, né, conseguiu jogar nas costas de qualquer depoente uma culpa ou uma prova de que tenha havido sim uma tentativa de golpe. Muito pelo contrário, todos desmentem, todos afirmam por A mais B que nunca aconteceu e, portanto, vai ser muito difícil para esse ministro condenar essas pessoas com o que eles têm em mãos, porque na prática eles não possuem nada a não ser narrativas. E a imprensa, eu quero ver o que vai dizer agora. Eu estou louquinho para terminar esse vídeo e correr para ver as donzelas da Globo News, né, falando desse dia, né? Quero ver o que elas vão dizer pelo fato de Bolsonaro convidar aquele ministro, né, para ser seu vice-presidente em 2026, com puro deboche, evidentemente, mas com elegância. Foi o que ele falou. Estou louquinho para saber, e vocês, eu tenho certeza que também estão. Então, meus amigos, por hoje é só o que eu tinha. Espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, vocês já sabem, deixe os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e ajudem o canal quem puder ajudar. Eu agradeço de coração, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus.